TV Educativa de Marília para o Mundo. Hoje fizemos o ato solene dos 43 anos do PT e a presença aqui da nossa companheira Osiane, que é líder comunitária, e ela quer também falar um pouquinho, né, Osiane, sobre a situação da habitação em Marília, né? Nós temos alguns problemas até sendo discutido atualmente CDHU, mas não só isso, né, das comunidades também que precisam ser revistas alguma coisa com relação até ao plano diretor, né, Osiane? Sim. Boa noite, meu nome é Osiane, e o seguinte, eu venho falando há muitos anos na questão da moradia, principalmente das áreas de risco. Na década de 90, nós éramos 22 favelas, hoje somos ainda 18 favelas, que triplicou, essas são 18 favelas, mas triplicou a quantidade de pessoas que estão sem recurso, que estão com fome, que estão sem direito a nada e estão acumulando como a favela fosse, a comunidade fosse um depósito de seres humanos. Eu fui conselheira, eu tive uma cadeira no Conselho de Habitação. E eu venho pleiteando isso há muitos anos, na questão da organização dessas pessoas que moram na comunidade. Não é pegar as pessoas, fazer casas e jogá-las lá, porque essas pessoas têm animais, essas pessoas têm um ritmo de vida. Para colocar essas pessoas nessas referidas casas, você tem que fazer uma autoeducação, um autocontrole. Como que vai ser? Quem vai para lá? O que você pretende estar nesse lugar, porque também não adianta e a pessoa vende as casas. Olha, o grande problema do CDHU, muitos apartamentos lá foi vendido, tem apartamento lá que já teve 6 moradores. E contrato de gaveta não existe, é crime. E aí, como que faz? Cadê o Conselho de Habitação? Coisa que eu tinha alertado, trouxe as pessoas para falar sobre o momento que estava acontecendo, a depredação que estava a situação, e hoje está crítica. Para onde vai esse povo? Porque não vai dar R$ 400 para as pessoas morar. Não vai. E as pessoas estão com medo de perder o apartamento e perder a moradia. E aí? E o poder público? Como que faz? Então, eu venho nesse impasse e já faz muitos anos isso aí. Eu moro na comunidade do Toffolo, entre aspas, uma favela, porque a comunidade é quando ela é organizada, e é poucas favelas aqui, poucas comunidades que são organizadas, e a gente tem uma dificuldade muito grande de agregar esses moradores na questão social, na questão dos seus direitos e principalmente na questão dos seus deveres. É muito fácil a pessoa criticar, liga no que fulano está falando porque é favelado. As coisas não é assim. Porque quem mora lá, todo canto tem negativo. Lá também tem os seus negativos, mas tem os seus positivos, que são as mulheres, mães de família, mulheres de arrimo, tem muita criança, muito idoso. E o poder público, ele tem por obrigação, porque quem paga mais caro o imposto somos nós, que não temos direito a nada. Vai privatizar a água. Como que vai ficar as comunidades? Para aqueles que para ter água, tem um bico de uma água, de uma torneira, para poder se abastecer. Como que vai fazer? O prefeito, o poder público, chegou com a sociedade civil e vai explicar sobre isso, como que vai ficar a questão da privatização referente às comunidades? Porque é fácil vir aqui e questionar, porque a empresa tal, a indústria tal, vai aumentar a água. E aqueles que estão lá na base, porque na hora do voto, na hora da cesta básica do voto, eles acertam lá a favela lá, que é uma beleza. A minha comunidade precisa de asfalto, ela precisa de moradia, ela precisa de uma regulamentação, porque lá está tendo uma especulação imobiliária dentro da favela, existe isso, gente que está se engrandecendo em cima de uma comunidade, gente que não tem o que comer, mas está pagando R$ 400 num barraco numa favela. Isso é um absurdo. E se o Conselho de Habitação não chegar com a sociedade civil para vir nesse contexto de debater o que fazer, como fazer e com quem fazer, Marília vai continuar no mesmo patamar. Até pior, porque a demanda é crescer
mas as comunidades. E isso, para nós, não é bom. Para nós que moramos e para aqueles que olham nós com outros olhos, que não é aquele olhar que é um trabalhador que está lá, que é uma mãe de família que mora lá, que é um deficiente que está lá. Então, essa questão, essa bandeira, não é só eu que tenho que levantar, é todo mundo que tem que levantar, mas poucos têm a coragem. E eu, como eu tenho a coragem de falar e debater, porque eu vivo do que eu produzo. Eu não vivo de emprego, nem de gancho de ninguém. Eu vivo o que eu produzo. Então, esse é meu olhar na questão dos menos favorecidos. Porque Marília é uma cidade rica, tem um potencial incrível. E por que ainda tem tantas favelas? Qual o lucro que ela vai ter, o poder público tem com isso? Isso, e é importante reforçar, como a Osiane falou, que os conselhos, a secretaria, seria muito importante fazer essas reuniões locais para discutir as realidades e ver o que pode ser feito através do plano diretor, né, Osiane? Só que, infelizmente, também a gente vê que essas reuniões não são divulgadas ou são esvaziadas e, no fim, infelizmente, não se tomam algumas ações realmente concretas, né? É isso, e precisa, o Conselho em si, ele precisa colocar a sociedade civil que realmente represente aquela comunidade, e não colocar pessoas por ser amigo, por ser colega, porque eu conheço, porque tem que ser pessoas que estão lá dentro, que sabem a necessidade da situação daquela comunidade. E isso sempre foi a minha briga dentro do Conselho, porque o Conselho aqui é um Conselho de riacho. Ela vai passando até desaguar. Depois não fica mais ninguém. As pessoas têm medo de falar, as pessoas têm receio de falar, porque muitos deles que vão falar, eles têm um rabo preso. Né? Desculpa a expressão, mas é um rabo preso. Porque não pode falar, porque eu perco meu emprego, eu perco aquela boquinha que eu tenho. Entendeu? Então, é difícil. É uma questão educacional. E até a questão da inércia, né, Osiane? Porque você participa, fala e nada é resolvido, as pessoas vão desanimando também, né? Você vê muitas vezes pessoas não participar da Câmara, porque às vezes quando veio não teve espaço ou no Conselho, então no fim acaba desanimando também, né? É isso. E eu aproveito a oportunidade para quem estiver ouvindo, que tome consciência, que vá, que participe, mesmo que seja para ficar 15 minutos, porque a sua presença já dá uma incomodada. O poder público, ele funciona assim. Se a sociedade civil não for para cima, o poder público engole a sociedade civil. Então tá bom. Muito obrigado, Osiane. TV Educativa de Marília para o Mundo.